Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a doença isquêmica cardíaca é a principal causa de mortalidade no mundo. Na perspectiva da doença cardiovascular, o diabetes mellitus é um dos seus fatores de risco. Mas existem outros com maior ou menor impacto nessa doença. Somados, esses fatores aumentam progressivamente o risco de um evento cardiovascular. Mas e sob a perspectiva do paciente com diabetes? Todos eles têm o mesmo risco de ter um evento cardiovascular? Eu sou Alex Dourado Guedes e vou falar para vocês sobre diabetes mellitus, doença cardiovascular, classificação de risco. Pela primeira vez, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, a Sociedade Brasileira de Cardiologia e a Sociedade Brasileira de Diabetes se reuniram para estabelecer um posicionamento único sobre o tema doença cardiovascular no diabetes. Neste posicionamento foram definidas categorias de risco para o paciente diabético, conforme a chance de ocorrer um evento cardiovascular nos próximos 10 anos. Tem-se baixo risco quando a chance é menor do que 10%. Entre 10% e 20% temos o risco intermediário. Quando a chance encontra-se entre 20% e 30%, o risco é alto. E, finalmente, quando a chance de um evento ocorrer nos próximos 10 anos ultrapassa 30%, temos a categoria de muito alto risco. Algumas variáveis foram utilizadas para a definição dessas categorias. Primeiro, idade. Segundo, fatores de estratificação de risco. Terceiro, aterosclerose subclínica. E quarto, doença aterosclerótica clínica. A idade é definida em períodos quando o risco aumenta progressivamente. O menor risco para homens menores que 38 anos e mulheres menores que 46 anos. Um risco intermediário quando homens têm idade entre 38 e 49 anos e mulheres entre 46 e 56 anos. Até chegar o alto risco, uma faixa de alto risco, quando homens são mais velhos que 49 anos e mulheres são mais velhas do que 56 anos. Após a idade, temos os fatores de estratificação de risco, iniciando com doença coronariana precoce na família, para parente de primeiro grau, considerando homens menores que 55 anos ou mulheres menores que 65 anos. História de tabagismo atual, retinopatia diabética, neuropatia autonômica cardíaca, síndrome metabólica pelos critérios da IDF, presença de uma estimativa de filtração glomerular menor que 60 ml por minuto por 1,73 metro quadrado ou presença de microalbuminúria maior que 30 mg por grama de creatinina, hipertensão tratada ou não e um tempo de diabetes maior que 10 anos. Como terceira variável para definição de risco, tem-se aterosclerose subclínica, aquela assintomática que pode ser identificada por diversos métodos diagnósticos, dando aqui particular enfoque ao score de cálcio coronariano, quando disponível, pelo seu potencial de reclassificar diabéticos originalmente de risco intermediário como baixo ou alto risco. Como quarta variável, temos doença aterosclerótica clínica, que pode ser representada por infarto agudo do miocárdio prévio ou atual, angina instável ou estável, AVC trombótico ou AIT, amputação de membro ou insuficiência vascular periférica, revascularização de coronária, carótida ou membros, ou oclusão de qualquer território vascular em mais de 50%. Como essas variáveis se encontram para definir categoria de risco no paciente diabético? O indivíduo que encontra-se na categoria de baixo risco tem uma idade menor que 38 anos para homens ou menor que 46 anos para mulheres. Não tem qualquer fator de estratificação de risco, assim como também não tem aterosclerose, seja subclínica ou uma doença aterosclerótica clínica. Com a mudança da faixa de idade para o segundo período,
a categoria passa para o risco intermediário. Com a mesma faixa anterior, porém com a presença de pelo menos um fator de estratificação de risco ou doença aterosclerótica subclínica, tem-se aqui o paciente já com alto risco para ter um evento cardiovascular nos próximos 10 anos. A categoria de alto risco pode ser alcançada sem qualquer fator de estratificação de risco ou doença aterosclerótica clínica ou subclínica. Isso pode acontecer quando a idade passa para aquela terceira faixa, onde homens têm mais de 49 anos e mulheres mais de 56 anos. Para finalizar, temos a doença de muito alto risco, que pode ser alcançada quando o indivíduo com diabetes tem doença aterosclerótica clínica, independente da idade que tem. Se você gostou desse vídeo, não saia daqui sem antes curtir. E se você tem interesse em acompanhar as nossas publicações, é fácil, inscreva-se. Obrigado pela sua atenção.